Boa noite mais uma vez. Que a graça e a paz de Deus esteja no meio de nós. Amém? Irmãos, essa noite nós vamos falar de paciência. Quem aqui não tem paciência? Quem aqui sofre esse incômodo na nossa vida? Paciência. Eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa que paciência zero. Em casa, principalmente. Principalmente na casa de quem tem filhos, né? Adolescente, criança. E muitas vezes a gente sai de sério, sai de si mesmo. Paciência, não vou dizer que é paciência zero, mas eu tenho sim um pouco de paciência. Enfim, a gente vai falar hoje sobre paciência. Vamos fazer uma oração? Pai Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. Nos ajuda a compreender a Tua palavra e que nós possamos, Senhor, tirar uma lição para a nossa vida. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Amém? Diz assim: meus irmãos, no negrito está escrito os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Para que nós possamos ser perfeito e completo, nós precisamos do trabalho perfeito da paciência. Eu gostaria, portanto, hoje, de dar uma olhada mais próxima para a paciência e sua importância. Por que nós precisamos dela? Por que nós precisamos da paciência? Para começar, nós iremos até Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 2. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Há uma corrida que nós devemos correr, e devemos corrê-la com paciência, olhando para Jesus, que também pacientemente sofreu a cruz pelo gozo que viria depois dela. Na verdade, pense sobre paciência, a paciência de Cristo. Ele nunca fez de mal para ninguém. Ao contrário, ele curou o fraco, ressuscitou o morto, e ele sempre fez o desejo de Deus. Amém? Ainda assim, ele foi perseguido e torturado, mais do que qualquer outra pessoa, até o ponto de ser crucificado. Cristo teve razão para ficar nervoso e querer parar, por causa das pessoas a quem ele serviu terem se comportado tão terrivelmente com ele. Sim, se ele tivesse feito, mas ele nunca o fez, de ter parado naquele momento. Em vez disso, ele suportou. Você suporta quando você considera o objeto que você
quer executar com muito mais valor do que a dor que você está sentindo agora. Isto é o que Jesus fez. Ele suportou a dor e a humilhação, olhando para o que ele seguiria para a nossa salvação, que esta dor se tornaria possível. Ele suportou calado, quieto, olhando para a nossa salvação, com paciência. Ele é o nosso brilhante exemplo de paciência. Ele é aquele que nós devemos servir, considerar, correndo a nossa carreira, tendo a sua paciência como um exemplo. Conforme disse Paulo em 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz assim: vocês sabem que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, porém uma incorruptível. A recompensa de nossa corrida não é uma coroa corruptível ou um corpo corruptível dado por uma mão corruptível. Em contraste, é uma coroa incorruptível em um corpo espiritual e incorruptível, dado por uma mão incorruptível, a mão de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Lá ele continua, ele diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E Hebreus 10, 35 a 39, também diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeitem a confiança de vocês, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Assim diz o Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que acreditam para a conservação da alma. Amém? Nossa paciência e confiança tem grande galardão. Jesus Cristo está voltando com as coroas, com as recompensas para aqueles de nós que persistem e não se retiram. Aqueles que são perseverantes, que não param no meio do caminho. De vez em quando nós pensamos que aqui é o nosso lar permanente e que nós ficaremos aqui para sempre. Contudo, nossa verdadeira cidadania é nos céus. Filipenses 3:20. Nós somos homens chamados por Deus para conhecê-los e a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque o conhecimento de tudo, mas é escória. Filipenses 3:8. Ele é o autor e o consumador da nossa salvação. Hebreus 12:2. Ele é o nosso lar nos céus, nosso lar verdadeiro e permanente. 2 Coríntios 5:1. Esta é a realidade. Uma vez que a realidade é também o prêmio que nós não vemos agora,
embora nós insistamos por ele. Exatamente como o atleta que não vê seu próprio prêmio, mas ele persiste e se prepara para consegui-lo. Já que nós falamos sobre paciência, eu gostaria de deixar claro por que nós falamos sobre este tipo de paciência. A paciência passiva e a paciência lutadora. A razão é porque há dois tipos de paciência: paciência passiva e paciência lutadora. Paciência passiva somente consome o tempo esperando passivamente pelo fim. Tal, por exemplo, é a paciência dos prisioneiros, os cativos e geralmente daqueles que estão cativos em uma situação que aceita passivamente. O oposto da paciência passiva é a paciência lutadora. A paciência do lutador que, objetivando a vitória, persiste diante de todas as adversidades e ferimentos que uma luta possa implicar. Ele pode estar machucado, mas ele persiste em tudo por sua missão. Essa é a paciência lutadora. Eu acredito que é sobre este tipo de paciência que Deus fala em sua palavra. Não é sem esperança, sem objetivo, a paciência que Deus nos pede que tenhamos. Conforme lemos em Hebreus capítulo 12, 1 e 2, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós somos pacientes, correndo, tendo ação. Uma corrida, olhando, ação. Somente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus nem nos fez prisioneiros de guerra, nem soldados que marcham de tempos em tempos e depois eles retornam a seus campos. Ele nos fez como força armadas espirituais e em uma guerra toda externa. Contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Nós não preparamos um território amigável, mas nós lutamos em uma guerra verdadeira no território do inimigo. Nós não estamos aqui somente para empunhar nossas armas, para dizer que nós temos, mas para usá-las em todo o seu formidável poder. É claro que, como em qualquer guerra, nós podemos sofrer adversidade e sofrimento. Mas e então? Devemos temê-los? Devemos deixar que o mal nos mantenha na prisão sob as ameaças das consequências? Tanto quanto a Deus interesse. 2 Timóteo 2,3. Em 2 Timóteo 2,3 diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado sofre as aflições. Pela glória de sua missão, ele está pronto para sacrificar tudo. Ele, obviamente, tem a mente de seu comandante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. Filipenses 2, 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O bom soldado tem a mente de seu comandante. Ele é obediente, chegando até a morte, se ela for necessária. Isso faz lembrar ali de Urias, o soldado de Davi. Ele obedeceu seu comandante, mas infelizmente ele morreu. Ele foi submerso ao comando de Davi. Foi necessário ele morrer. Ele ir e morrer, né? Ele se tornou disponível para o seu Senhor e, embora ele possa passar por aflição, ele as suporta em busca dele. Por outro lado, há soldado que teme as aflições. Em sua perspectiva, ele se torna trêmulo e profere retroceder para a missão. O mantenedor da prisão, que brame como um leão, em 1 Pedro 5,8, o aterroriza. Ele o engana para acreditar que ele tem algum poder sobre ele, escondendo a verdade, que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Que este soldado possa também entender a verdade. Possa ele quebrar suas amarras, as fortalezas e os pensamentos da mente. 2 Coríntios 10,4. Que o mantém cativo na falsa segurança da prisão e caminhar na batalha como um bom soldado que luta sem medo e pacientemente, mas não mais com uma paciência passiva, mas sim uma paciência lutadora. Outro exemplo de paciência é o exemplo do fazendeiro e a semente. Além do exemplo de Jesus, mais exemplos de paciência são dados em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Lá começando a partir do verso 7, nós lemos 7 e 8. Quem quiser abrir, Tiago 5, 7. Tiago 5, 7. Diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O fazendeiro vê o fruto pelo qual ele trabalha. É uma pergunta. Ele vê o fruto pelo qual ele trabalha? Não. Contudo, ele espera. Ele insiste em todo o trabalho desagradável, de forma que no fim sua fazenda possa produzir tanto fruto quanto possível. Nós diríamos que o fruto de sua fazenda está em perfeita correspondência com sua persistência e cuidado. Na verdade, imagine um fazendeiro descuidado que negue fazer o que é necessário para a sua fazenda. Compare agora com alguém que, a despeito do calor do verão,
e do frio do inverno cuida de sua fazenda, fazendo todo o trabalho desagradável que o primeiro evita. Por que ele faz isso? Porque ele tem objetivo em alguma coisa que ele não vê direito, mas pela qual ele insiste. O fruto é esta fazenda que produzirá muito fruto, e é este fazendeiro bom e paciente o exemplo de nós que nos é dado, conforme o Senhor disse na parábola do semeador. Lucas capítulo 8, versículo 11 até o 15. Lucas capítulo 8, de 11 a 15. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo, somente crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, essas pessoas se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com cuidado e riqueza e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que ouviram a palavra de Deus e conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A palavra de Deus foi semeada em nossos corações. Como fazendeiro que não vê o fruto de sua fazenda, ainda assim persiste da mesma forma. Nós, como bons fazendeiros, devemos manter semente da palavra em nosso coração com paciência. Na parábola, a semente sempre era a mesma. Contudo, somente um fazendeiro era paciente. Ele manteve a semente em sua fazenda, que é o coração. E em retorno, ele suportou muito fruto, até mesmo em cêntuplo. Mateus 13, 9. E mais importante, ele manteve o fruto que dura para sempre. Olha o caso de Jó. Outro exemplo que é dado em Tiago 5 é o exemplo de Jó. Lá no verso 11. No verso 11 nós lemos assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A história completa de Jó pode ser lida no livro respectivo. Ele foi tentado pelo diabo com severidade. De fato, tudo que um homem considera como bênção foi tirado dele. Suas crianças foram assassinadas. Sua prioridade foi perdida. Ele estava intensamente doente e sua esposa o desprezou, dizendo-lhe para amaldiçoar Deus e morrer. E como isso não teria sido suficiente, ele tinha 3 amigos que pensou que eles vieram confortá-lo. Para eles estavam tentando enganá-lo, que era culpa dele por todos esses acontecimentos que aconteciam. Ainda assim, a Bíblia
nos conta que Jó foi paciente, conforme pode ser visto no final de seu livro, o despeito de toda adversidade. Jó passou o teste de sua fé com sucesso. Seguindo seu exemplo, nossa fé poderia não depender de coisas do que nós temos ou do que nós gostaríamos de ter. Tal fé é condicional. Em contraste, nós devemos entregar ao Senhor toda a parte da nossa vida, de nossas vidas. Para Ele, nós estamos perfeitos. Para Ele, nós estamos perfeitos nele. Agora, Colossenses 2:10. Qual é o problema? É a sua saúde, sua solidão, seu trabalho, tal e tal problema? Para Deus, você está perfeito nele, no Cristo. Antes que Ele dê a você qualquer outra bênção, Ele pronunciou você perfeito, porque você acreditou em seu Filho. Amém? Para muitas igrejas, as bênçãos que se tem são uma medida de sua fé. Assim, quando alguém perde sua saúde ou sua propriedade, nós achamos difícil ajudá-lo. Nós nos tornamos iguais aos amigos de Jó, que em vez de confortá-lo, ofereceram-lhe condenação. É claro que é bom ser muito abençoado em tudo, mas a nossa completude não depende de quantas bênçãos materiais nós tenhamos. O Senhor não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, versículo 11. Diz a palavra: e Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro 1:3. No final, Deus restaurou o que Jó perdeu. Jó 42, versículo 10. Na verdade, imagine sua alegria quando ele foi curado, quando ele conseguiu de volta a sua propriedade dobrada, suas crianças e etc. Imagine a alegria de Cristo quando Ele nos viu confessando como Senhor. Cristo sofreu na cruz. Jó perdeu tudo, mas nunca perderam sua paciência, que em resposta rendeu o bom fruto. Temos outro exemplo, o exemplo dos profetas. Na epístola de Tiago, é o exemplo dos profetas. Então, no versículo 10, nós lemos: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. De vez em quando nós pensamos nos profetas e geralmente nas pessoas de Deus sobre quem nós lemos na Bíblia como super-homens. Vocês entenderam a situação aí? De vez em quando nós pensamos nos profetas e geralmente nas pessoas de Deus sobre quem nós lemos na Bíblia como super-homens. Nós pensamos que eles poderiam fazer tanto, mas nós, contudo, na verdade, é diferente. A verdade é diferente. Na verdade, quem dos profetas do Velho Testamento era filho de Deus, como você é? Gálatas 4, 1, 7, de 1 a 7. Quem deles nasceu novamente da semente incorruptível de Deus? 1 Pedro 1, 23. Paulo e Pedro, ou outros homens do Novo Testamento,
tiveram mais do que você tem? Ou seja, essa é uma pergunta. Paulo e Pedro, ou outros homens do Novo Testamento, tiveram mais do que você tem? O Espírito Santo que Deus deu a eles, Ele dá a você também. A promessa para trabalhos ainda maiores do que o de Cristo não foi feita para alguns super-homens daquela idade, mas foi feito para qualquer um que acredita em Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que acredita em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, assim diz o Senhor. Retornando ao nosso assunto, os profetas são, na verdade, um exemplo muito vivo de paciência e sofrimento. Na verdade, pense sobre Jeremias, pense sobre Isaías, Elias e os outros que, em vez de relaxarem, escolheram sofrer, lutar, persistir, tornar-se um vaso nas mãos de seu Senhor. Mas também no Novo Testamento, pense sobre Paulo, por exemplo. Conforme ele diz para si mesmo, em 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Amém? Também em 2 Coríntios 6,4, ele diz: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muitas paciência. Há uma batalha espiritual que implica no sofrimento e aflições. E nós necessitamos de paciência para lutá-la. Na concepção de Paulo, ele disse no final de seu ministério, em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Cristo também disse, falando a Deus, em João 17,4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Essa é a palavra de Cristo. Cristo, Paulo, os profetas não eram masoquistas. Eles não eram masoquistas. Eles não gostavam de sofrer. Eles eram guerreiros das forças armadas de Cristo, das forças armadas espirituais, que estavam prontos para sofrer e fazer o que fosse necessário para o cumprimento da missão, para o trabalho do ministério. Naquele tempo foi Paulo e os outros. Hoje somos nós que lutamos a mesma luta sob o mesmo comandante, o Senhor Jesus Cristo. Possamos nós caminhar como eles. Possamos nós lutar o bom combate e terminar a carreira. Não é uma carreira fácil, mas certamente é a melhor carreira que podemos correr e com o melhor final. O Senhor Jesus Cristo esperando honrar a nossa paciência com a coroa da justiça, exatamente como Ele fará para muitos outros que através dos séculos escolheram lutar a mesma luta, negando o seu próprio eu e colocando-o sobre o comando de seu Senhor. Paciência.
como a paciência é produzida. Tendo visto o quão importante é a paciência, nós terminaremos olhando como ela é produzida. Assim, em Romanos 5, do versículo 3 ao 5, nós lemos: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 4, diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Na verdade, quem esperaria que nós necessitássemos tanto para fazer o desejo de Deus, para sermos frutíferos e correr a carreira, tendo sempre a paciência ser o resultado das tribulações e tentativas? Provavelmente é por esta razão que ambas as passagens que nós já acabamos de ler hoje nos dizem para glorificarmos na tribulação e ter gozo nas tentações. Porque se nós permanecermos fiéis, então isto produzirá paciência, que por sua vez produzirá a prova, a esperança, o trabalho perfeito. Se, portanto, nós sofrermos segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas como o fiel Criador. 1 Pedro 4:19. Vamos nos submeter a Ele, o Deus de paciência e consolação. Romanos 15, versículo 5. E vamos permitir que Ele nos utilize segundo Ele queira. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2:4. Diz a palavra: e nós somos soldados de Jesus Cristo. Vamos lançar, portanto, todas as nossas preocupações, todos os nossos negócios desta vida a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1 e 2. Então, irmãos, que possamos ter grande gozo, ou seja, se sentir sempre felizes quando nós passarmos por todo tipo de aflições nesse mundo de tentações. Porque a gente bem sabe que quando vencemos pela fé todas as provações, tentações, paciências, nós obtemos a perseverança. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela paciência que muitas vezes o Senhor nos dá, Deus. Pelas tribulações que enfrentamos, provações. E o Senhor, vive dentro do nosso coração e nos dá a paciência que precisamos. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra desta noite.
Abençoe a cada um de nós que estamos aqui. Que possamos, Senhor, voltar, retornar para a nossa casa, nosso lar. E na tua santa paz. Obrigado mais uma vez, em nome e por amor de Jesus. Amém.